Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo Verde Orgânico. Então a nossa dica de hoje é sobre essa lindeza aqui, que é a flor de maio. Se você tem uma flor de maio e ela não está florescendo, ou quando começa a sair os botões de flor ela acaba caindo, ou até mesmo sua planta está perdendo folhas, esse vídeo é para você. Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre os cuidados que você deve ter com a sua plantinha. A flor de maio, pessoal, ela é da mesma família dos cactos, porém elas não apresentam espinhos, tá? Ela também é conhecida por outros nomes como cacto de Natal, cacto de Páscoa, flor de seda, entre outros. Então me conta aí nos comentários como ela é conhecida aí na sua região. E quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa planta para que ela fique sempre bonita, saudável e que ela produza e também consiga segurar sua floração. Antes de tudo, então, pessoal, vocês precisam garantir que a sua plantinha ela esteja num solo adequado. Então, como que deve ser o substrato da nossa flor de maio? O substrato ele deve ser como esse daqui, que seja bem drenável, bem leve e também bem fértil. Você pode utilizar no fundo do vaso um pouquinho de brita, depois você coloca um pouco de casca de pinos, carvão, aí sim você pode adicionar o seu substrato. Esse substrato aqui que eu tenho é uma terra orgânica que eu mesma faço aqui em casa, mas você também pode comprar o seu substrato pronto em casas de floricultura e também em agropecuárias. E para fazer a adubação da nossa planta, a gente vai utilizar adubos que têm uma boa concentração de potássio. Se você for comprar, você pode comprar o NPK na proporção 20-10-40 ou na proporção 10-10-30 ou também na proporção 20-20-50. Onde o último número, que é o potássio, que é representado pela letra K, tem que ser maior do que a de nitrogênio e também a de fósforo, tá? Mas se você não quiser comprar um adubo e quiser optar por adubos orgânicos, você pode utilizar esterco, casca de banana, farinha de peixe ou também farinha de osso. E quando que seria a melhor época para você adubar sua plantinha? Seria entre agosto e novembro, que é o período pré-florada. Por que então que a gente deve adubar nesses meses? A flor de maio, pessoal, ela começa a florescer no mês de abril, de maio. Essa planta aqui, ela demora para absorver todos os nutrientes do solo. Então, os nutrientes que a gente colocou lá no finalzinho do ano, ela vai utilizar para a floração dela de abril, de maio, de junho, tá? E você também vai precisar adubar sua planta depois da floração, porque ela vai estar cansada, ela vai estar precisando dos nutrientes, porque ela gastou tudo com a floração que ela produziu, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a rega da nossa planta. Essa planta aqui, ela não gosta de excesso de água. O correto seria você molhar de 1-2 vezes na semana, dependendo, é claro, da região que você mora. Porque se a sua região for quente, vão ser mais regas. Se a sua região for fria e mais úmida, vão ser menos regas. O correto mesmo, se você tiver dúvida, seria você utilizar a técnica do dedo no substrato, tá? Você introduz o dedo mais ou menos uns 5 centímetros para baixo do seu substrato. Se você sentir que está seco, está na hora de molhar. Se você sentir que ainda está úmido, você espera mais alguns dias para poder regar a sua plantinha. Isso é bem importante porque muitas vezes a folha da sua planta começa a cair por excesso da umidade, mas também pode acontecer por excesso de nitrogênio no seu substrato também. E o excesso de água, ele também favorece o apodrecimento da planta e também favorece o surgimento de doenças. Então, se a sua planta está apodrecendo ou está com doenças, cuida também que pode ser excesso de água no seu substrato. O ambiente onde a sua planta também está é bem importante, então tem que ter a iluminação correta, que é bem fundamental para que ela consiga se desenvolver. Então, qual que é a melhor opção? A melhor opção de luz para a sua flor de maio é a luz solar indireta, ou seja, deixa ela em um local bem iluminado, mas sem pegar a luz direta do sol. Olha só, pessoal, o que o sol direto pode fazer na sua planta. Ele pode queimar e desidratar a sua planta, tá? Não quer dizer que sua planta ficando no sol, ela não vai produzir flores. Ela pode sim produzir flores, mas vai ser aquela produção de flores bem ralas, vai comprometer bastante. Vai dar bem poucas flores e vai ficar como essa daqui, olha, bem avermelhada, queimada do sol. E, inclusive, se ela ficar muito tempo no sol, como eu disse, ela também pode desidratar. Mas a sua planta pode sim até pegar algumas horas de sol, em torno de umas 3 horas de sol ela pode pegar, mas desde que seja aquele sol fraco da manhã ou do finalzinho da tarde, senão ela vai ficar bem queimada como essa dali que eu acabei de mostrar para vocês. Caso a sua planta produza botões de flores, evita deixar ela também no sol direto, pois o sol pode desbotar as flores e elas ficarem bem feias, tá?
Outra dica também é que as flores são bem sensíveis, então quando a flor abrir, evita ficar tocando nela, porque isso também pode fazer com que elas caiam. Se a sua planta está com caules murchos, pode ocorrer quando a planta está em um local muito quente ou também quando ela está recebendo quantidade errada de água, tanto em excesso quanto pela falta de água também. Aí você precisa investigar colocando o seu dedo no substrato e sentindo se está faltando água, você rega, e se tiver excesso de água, você espera secar o substrato antes de fazer a próxima rega. Esse daqui, pessoal, também é mais um problema que pode acontecer com a sua flor de maio, olha só. Ela começar a sair raízes nas folhas, desse jeito aqui. Por que que acontece isso daqui, pessoal? Porque a sua planta está desidratada. Quando a sua planta está desidratada ou com falta de adubação, começa a sair as raízes aqui, para que a planta consiga absorver isso daí do ar, tá? Então, olha só. Isso daqui, então, quer dizer que é problema tanto de falta de água, quanto também de falta de adubação. Essas plantas estão assim porque eu retirei elas de um outro vaso, onde elas estavam cobertas por uma trepadeira. Então, elas não conseguiam receber nem a água da chuva e também não conseguiam receber a iluminação do ambiente. Então, eu tirei elas de lá e coloquei elas nesse vaso aqui, que agora já está próprio, já está bem adubado para elas. Então, essas são as dicas de hoje. Se você cuidar dessas 4 coisas, que são a rega, a iluminação, o substrato e a adubação, eu tenho certeza que a sua planta vai crescer saudável, florida, sem perder flores e também sem perder folhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou, comenta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.